Vou dar início à minha videoaula do estágio supervisionado 3. Deixa eu compartilhar o link. Deixar do lado aqui. Eu vou dar início à minha aula de regência do estágio supervisionado 3. Meu professor orientador é o Wilson Maski e a minha professora supervisora é a Ana Paula Kochiuk Sachs, que é lá do Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento. E o tema da aula é a Revolução Americana. Ela está dentro do conteúdo do 8º ano, porque eu tinha aula com o 6º e com o 8º ano, até a suspensão do estágio. Eu vou comentar um pouco sobre o período colonial. O modelo colonial das 13 colônias era o self-government, ou autogoverno. Diferentemente aqui no Brasil e da América Latina, as 13 colônias, elas tinham mais independência em relação ao Reino Unido. O Reino Unido não, a Grã-Bretanha, né? E eles poderiam criar leis, impostos, tinham mais autonomia do que, por exemplo, aqui no Brasil, que era colônias de exploração. As colônias do norte, elas se caracterizavam por uma formação de pequenas propriedades e menor número de escravos. E enquanto as colônias do sul, elas tinham uma formação de latifúndios, maior número de escravos, também tinham uma população bem menor do que o norte, né? Como depois na Guerra Civil Americana você percebe que, por exemplo, existe um conflito de interesses, mas principalmente porque as colônias do norte elas tinham mais representantes na Câmara dos Representantes do que as colônias do sul. Mas isso eu não vou comentar agora. Os primeiros habitantes eles vieram de perseguições religiosas e políticas na Inglaterra, que a Inglaterra ela nesse período do século XVII passou por várias perseguições religiosas, principalmente porque um rei era católico que perseguia outro grupo religioso, entrava um rei protestante que perseguia outro grupo religioso, e entrava um rei anglicano e perseguia outro grupo religioso. E isso surgiu principalmente, foi mais ou menos nesse período que surgiu o calvinismo, que vieram esses habitantes no chamado Mayflower, né? Que era um navio que trouxe os primeiros imigrantes para o estado da Virgínia, o atual estado da Virgínia. As colônias eram independentes para realizar comércio, diferentemente do que ocorria na América Latina, porque lá as colônias tanto do norte e do sul elas poderiam fazer comércio com outros países, não só com a Inglaterra, mas países europeus, por exemplo, enquanto aqui no Brasil, por exemplo, a gente só podia fazer comércio com Portugal. Também, a partir de 1763, a relação entre os colonos e a Grã-Bretanha ela ficou cada vez pior, porque teve a Guerra dos 7 Anos, ela acabou provocando uma crise econômica na Inglaterra. Então, a Inglaterra começou a criar leis injustas, né, que eles chamavam de leis injustas, porque eles acabavam aumentando a tributação sobre vários produtos. Também aconteceram várias revoltas dos colonos e insurreições eram constantes nas 13 colônias. Após a Guerra dos 7 Anos, o parlamento britânico começou a mudar cada vez mais sua política sobre as colônias. Então, as colônias que tinham mais independência acabaram ficando mais dependentes da Inglaterra. A Inglaterra começou a legislar sobre essas colônias. E também, como eu tinha falado, aumentou os impostos sobre serviços e produtos, entre eles o selo e o chá, que eram os principais. Mas houveram outras leis que o pessoal não gostou muito, sabe? Como eu falei, lei do selo e do chá. A lei do açúcar, de 1764, ela
acabou monopolizando o comércio de açúcar, principalmente as colônias do Sul. Houve maior pressão sobre as colônias do Sul. A lei do selo, que isso acabou gerando mais descontentamento, porque qualquer produto, jornal, revista, qualquer coisa que fosse publicado nos Estados Unidos, nas 13 colônias, deveria ter um selo do governo britânico, do Reino Britânico. Os atos Townshend complementou a lei do selo, sobretaxando vários produtos fabricados pelos colonos. Aí isso acabou revoltando o pessoal, porque eles estavam acostumados a ter própria autonomia sobre a legislação, tanto de tributação quanto leis próprias, né? E a lei do chá acabou aumentando consideravelmente os impostos sobre a comercialização do chá. E aí você imagina, os imigrantes ingleses chegaram nos Estados Unidos, começaram o chá começou a ser taxado nos Estados Unidos, ou seja, tanto a comercialização como a exportação do chá era tributada, isso aumentou o preço, isso acabou gerando revolta dos colonos, que os colonos, alguns eram americanos, mas você imagine que alguns colonos eram imigrantes, então eles tinham aquele hábito inglês de tomar chá. Daí o pessoal ficou mais revoltado ainda e se organizou uma revolta que foi denominada de Festa do Chá, que é bem falada assim na história americana, porque os, os revoltosos eles se vestiram de índio, invadiram um navio no porto de Boston e acabaram pegando aquele carregamento de chá inglês e jogando no mar como uma forma de protesto contra a lei do chá. Isso acabou repercutindo lá na Inglaterra com o rei George IV, terceiro, nem lembro, mas enfim, o rei da Inglaterra não gostou da atitude dos revoltosos e acabou gerando uma guerra com os colonos nas 13 colônias. Também teve o massacre de Boston, que ela foi causada pela lei do selo, e por causa da lei do selo surgiu em Boston a Associação Filhos da Liberdade, que tinha o objetivo de boicotar todas as leis injustas que a Inglaterra acabou criando. É o caso, por exemplo, no caso do massacre de Boston, foi um episódio que os revoltosos eles acabaram xingando, ofendendo os soldados britânicos e os soldados britânicos atiraram neles como punição, né? Aí as assembleias das colônias começaram a questionar se a Grã-Bretanha poderia realmente taxar os colonos, né? Porque eles tinham bastante autonomia e de um dia para o outro a Inglaterra começou a questionar essa liberdade, começou a intervir cada vez mais nas 13 colônias e o pessoal não ficou bastante revoltado com isso, porque até então eles tinham autonomia sobre tudo, não tinha um domínio muito em cima, um domínio forte sobre as colônias e isso acabou gerando bastante descontentamento, tanto que em Massachusetts o documento buscou chamar todas as colônias para se opor às leis injustas, como era dada, por exemplo, as leis do chá e do selo, declarando que só americanos poderiam taxar americanos, ou seja, na visão deles, a Inglaterra não poderia taxar os produtos ingleses, os produtos americanos, tanto da exportação como a comercialização. Aí teve o massacre de Boston, como eu falei, aconteceu em 1770. Os soldados britânicos acabaram disparando contra civis, mataram 5 e feriram 6. Aí, ué, ah, a partir de setembro de 1774, houve o primeiro Congresso Continental. As Assembleias das Colônias se reuniram para definir os objetivos do que foi a Guerra pela Independência. Então, nesse momento, as 13 colônias elas não tinham o objetivo de lutar pela independência, elas só queriam que a Inglaterra parasse de taxar os produtos das colônias. Então,
foram definidos objetivos que posteriormente foi denominado de Guerra pela Independência. Nesse congresso definiu-se a Declaração de Direitos e os princípios políticos que foram definidos pelas colônias. Também criou-se uma milícia patriótica para lutar contra a presença da Inglaterra. Então, nesse momento, eles só queriam que a Inglaterra parasse de incomodar eles com leis e novos impostos. Houve uma divergência entre o Sul e o Norte no segundo Congresso Continental de 1775. Eles criaram um exército continental e fizeram um pacto pela independência. A divergência é que o Sul ele se mantinha fiel ao rei, enquanto o Norte era a favor da independência, cada um com sua pauta. Ou seja, o Sul, ele apesar de ser contra a interferência da Inglaterra nas colônias, eles não queriam se separar, enquanto o Norte ele queria se separar e também queria criar as próprias leis, ou seja, manter aquele autogoverno, o modelo de autogoverno que as colônias tinham e ficar independentes da Inglaterra. Em 4 de julho de 1776, mesmo depois da declaração, os ingleses continuaram com a guerra, configurando uma guerra civil. O Congresso Continental continuou fundamentado e firme na liderança de George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Durante essa guerra da independência, os americanos conseguiram a ajuda da França e da Espanha, e principalmente a França, né? Porque depois da Guerra dos Sete Anos, a França ela acabou querendo meio que fazer uma revanche contra a Inglaterra e acabaram dando apoio tanto militar quanto econômico para os colonos, né? Tanto que teve depois a compra da Louisiana pelos Estados Unidos, ou seja, a França acabou vendendo a Louisiana para os Estados Unidos, querendo ajudar os colonos contra a Inglaterra, ou seja, todo o objetivo da França era prejudicar a Inglaterra e favorecer os colonos. Não que a França morresse de amores pelos americanos, mas toda forma de querer boicotar os ingleses era possível. A independência, de fato, os Estados Unidos se consolidou a partir do surgimento da Constituição, dando liberdade para os estados terem suas próprias leis, contrariando as leis britânicas. Ou seja, a partir da independência de 1776, eles começaram a elaborar a Constituição deles, que existe até hoje. A Constituição ela foi baseada nos princípios iluministas, que, por exemplo, a questão da separação de poderes, dando maior autonomia para as colônias, porque as 13 colônias elas eram todas independentes, elas não eram juntas. Você imagine que cada colônia tinha seu interesse. A partir do momento que houve a independência, essas colônias acabaram se juntando. No caso, por exemplo, da criação da Constituição dos Estados Unidos, elas se juntaram para a criação de um governo central, mas esse governo central ele também permitiria que as colônias, as 13 colônias, criassem constituições próprias e criassem leis próprias. Cada colônia deveria ter o seu executivo, legislativo e judiciário, ou seja, eles seriam independentes, mas teriam um governo central com presidente, mas o presidente daria liberdade para os estados criarem suas próprias leis. As liberdades foram garantidas, principalmente liberdade religiosa, individual, direito de propriedade, tudo isso foi garantido pela Constituição Americana. E 13 anos depois da independência, foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos, que é o George Washington. O George Washington, ele acabou sendo líder da, da Revolução Americana, no caso da independência. Ele era o general que combatia os ingleses. Aí, a minha ideia, assim, se
se eu tivesse a oportunidade de fazer uma aula presencial, era discutir com os alunos filmes sobre a independência dos Estados Unidos. Perguntar, por exemplo, qual filme que vocês conhecem sobre a independência dos Estados Unidos? Qual filme, por exemplo, que vocês já assistiram ou o que vocês já ouviram falar sobre a independência dos Estados Unidos? Qualquer coisa, porque a ideia era que envolver os alunos na aula, ou seja, não apenas fazer uma aula expositiva, mas também perguntar aos alunos o que eles conhecem. Por exemplo, o, o, é, dos filmes que eu escolhi três porque tem vários filmes. Muitos são mais antigos, mas alguns provavelmente os alunos já assistiram, como é o caso do Patriota do Mel Gibson. Ele conta um pouco sobre a Revolução Americana. A Duquesa, por exemplo, que eu não assisti, mas provavelmente algum aluno já assistiu. É, ela fala um pouco sobre a independência americana. Deixa eu ver até falar um pouco sobre o filme, porque eu não conheço, mas já ouvi falar bastante sobre o filme. Só falar um pouco sobre a sinopse do filme. Deixa eu ver. A duquesa Georgina de Devonshire usou de todas as suas influências para participar do cenário político dos ingleses durante o final de 1700. Porém, mesmo adorada pelo povo e com todo o seu poder e charme, a duquesa não conseguiu conquistar o coração do seu marido. Aí tem o caso do Último dos Moicanos, que eu já assisti, é muito bom. Ele é um pouco mais antigo, né? Ele é se não me engano, de 1992, mas provavelmente deve ter na internet o filme disponível. Tem uma versão de 36, de 1936, e ele fala, o contexto dele é o meio a guerra entre franceses e ingleses no continente americano. Um homem branco criado pelos índios tenta defender a sua tribo a sua tribo dos ataques, que é é pior que eu não sei o nome do ator, mas Daniel Day-Lewis, nome do ator do filme, do protagonista, né? E a minha ideia era falar um pouco sobre qual filme que eles assistiram. Deve ter bastante série sobre a Revolução Americana. E é isso. Eu ia trazer também algumas imagens, né? Se eu pudesse estar em aula, trazer algumas imagens, por exemplo, do massacre de Boston, porque foi um episódio bastante importante. Assim, um episódio importante da luta contra a, a, a dominação inglesa sobre as colônias. Tem várias pinturas do episódio. Foi bastante relevante, assim. Principalmente porque os, os colonos, eles se sentiam... eles tinham a autonomia até certo ponto. Depois da guerra dos 7 anos, a Inglaterra acabou meio que interferindo bastante na, no governo, na autonomia dos governos, e isso acabou gerando descontentamento, né? Então, também eu gostaria, assim, eu coloquei no plano de aula
a questão das dúvidas, né? Se os alunos tivessem dúvidas sobre algum assunto. E é isso. Aí as referências bibliográficas, eu, eu tirei o texto do, do Portal UOL, de educação, e os filmes, né? Se os alunos quiserem assistir na Netflix. E é isso. Muito obrigado a todos. Espero que você goste, professor. E é isso. Qualquer coisa, é só falar. Até mais.